Você já ouviu falar em Programa de Liderança Orgânica, PLO? Parece nome de uma lei, né? Mas não, esse é um modelo de gestão que essa empresa que fabrica biscoitos funcionais em Blumenau vem aplicando para os negócios e para as pessoas. De uma forma geral, esta é uma maneira de tornar o ambiente de trabalho mais leve e o ponto principal é valorizar as pessoas. O Leonardo é o sócio fundador e, segundo ele, hierarquia serve só para o papel. A discussão de problemas e soluções passa entre todos os funcionários. Nós não temos metas fixas, né? Mas nós temos um objetivo muito claro aqui na produção, né? Que é melhorar continuamente a produtividade, a qualidade, o ambiente de trabalho com higiene e segurança. Quando nós temos um desafio, um problema para resolver, a gente reflete, isso aqui está impactando na produtividade, na qualidade, né, para decidir o que pode, o que não pode, o que fazer, né, diante de uma situação difícil, fundamental e muito importante, né, que é dar autonomia para os colaboradores, para que eles expressem as suas ideias, porque, querendo ou não, o comercial está lá no escritório, no computador, vendendo e tal, mas quem está produzindo aqui são eles. Eu, muitas vezes, não estou presente aqui na produção. Então, as soluções, as ideias, né, as melhorias partem deles. Os problemas, eles que percebem, aqui a dificuldade para embalar, para cortar, né? Então, é muito inteligente até que a gente absorva, né, numa reunião as ideias que eles têm, estimule para que eles participem, para que eles critiquem o que... Né? Nós temos uma regra aqui dentro que ninguém deve fazer nada porque foi mandado, se não concordar. Mas o PLO veio reforçar algo que ele e as irmãs já tinham aprendido com a mãe, Dona Carmen. E valorizar o ser humano sempre foi a meta principal. E ele percebeu que com esse comportamento, a rotatividade de funcionários é muito menor que nas demais empresas. O Leonardo acredita que isso acontece porque ninguém é tratado como número. Valorizar as pessoas, onde ser humano é ser humano. Ser humano não existe ser humano bom e ser humano ruim, né? É o ambiente que molda a pessoa. A empresa começou a funcionar com a receita de família. E a Dona Carmen tem um sentimento nobre de ver não só isso ser passado adiante com o empreendedorismo, mas principalmente de ver o respeito continuar sendo compartilhado. É muito emocionante, eu me sinto orgulhosa porque é uma coisa assim que eu aprendi e depois, na minha idade de trabalhar, eu me deparei com uma realidade diferente da que eu tinha aprendido, né? Que é assim, o meu avô, meus pais ensinaram assim, amar o próximo como a si mesmo, né? Então a gente aprendeu isso e depois, na realidade, quando comecei a trabalhar, eu não vi. Né, eu sofri muito, foi muito humilhada assim, numa empresa aqui de Blumenau mesmo, né? Então, foi passando o tempo e eu, dentro de mim, eu conservei esses valores. Ela mesma teve uma experiência ruim em outra empresa que trabalhou e decidiu fazer diferente. Eu resgatei isso que eu aprendi para minha família, primeiramente, né? E depois agora aqui na empresa, procurando assim aplicar nos jovens que estão vindo aqui com a gente. Eu me sinto orgulhosa, sinceramente, um orgulho assim bem do bem mesmo. E será que tem funcionado? Os colaboradores se sentem mais felizes? Ah, com certeza, com certeza. Você pensa assim, chegar final de semana para ser feliz. Não, aqui eles já são felizes na segunda-feira. E eles mesmos confirmam a diferença de se sentirem valorizados. Eu me sinto bem à vontade aqui, porque eles não ficam pegando no pé, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E gera um ambiente bom assim. O trabalho sai da mesma forma, porém de uma forma mais tranquila. Sim. O ambiente de trabalho é tão motivador que eles nem veem a hora passar. Convívio com as pessoas, a gente se respeita, trabalha em equipe, a gente brinca ao mesmo tempo que trabalha. É isso que gera uma produção bem legal. É a minha segunda família e com isso a gente vai melhorando mais e mais. Olha, trabalhar aqui nesse ambiente é um ambiente muito familiar, é confortável, é agradável, né? A gente tem uma certa autonomia, uma certa liberdade, entendeu? A gente nós não trabalhamos com metas, não trabalhamos sob pressão. A gente sabe do nosso compromisso, sabe do nosso produto, que é com qualidade,
sabe o que tem que ser feito, né? O que tem que fazer, né? E assim como a Letuca, que a gente acabou de ver, outras empresas estão adotando essa visão, porque sabem que funcionário feliz rende mais, simples assim. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o fundador do Instituto Movimento Orgânico, que foi fundado oficialmente em outubro do ano passado, mas já existe desde 2013. Renan Carvalho, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Gisele, obrigado por estar aqui. Prazer é nosso. Renan, para quem está em casa entender do que a gente está falando, eu acho que a matéria explicou bem na prática, mas o programa de liderança orgânica na prática, o que é isso? Olha, Gisele, eu vim de uma experiência bem rica assim, no meio corporativo, no meio empresarial, né? Eu fui executivo nos Estados Unidos, trabalhei com grandes corporações, mudei para Blumenau em 2004. E aqui eu comecei a trabalhar com consultoria, assessorando empresas, né? Empresas de pequeno, médio e grande porte. E eu sempre busquei, isso era uma coisa minha, assim, né? Em toda empresa que eu entrava, tentar construir, naquelas equipes que eu estava procurando assessorar, construir um ambiente mais feliz, um ambiente mais agradável, onde as pessoas, na verdade, gostassem de ir para a empresa e não ficassem esperando o final de semana ou esperando as férias, né? E durante todo o meu trabalho de consultoria, eu acabei me frustrando muito porque em todas as empresas que eu trabalhei, eu não consegui isso. Apesar que os empresários talvez, muitas vezes, aparentemente quererem isso também, mas na prática ali o lucro sempre falava mais alto. Pois é, o que te impedia de conseguir isso? É uma questão que tem a ver muito com crenças básicas. Eu fui me aprofundando muito nisso porque eu queria saber por que mesmo que um líder muitas vezes queria construir uma equipe engajada, uma equipe feliz, né? E aí a gente foi vendo que existem coisas que esse próprio líder acredita, que refletem na atitude dele e que não deixam isso acontecer. Então, à medida que eu fui descobrindo tudo isso, aí eu estudei também líderes que desenvolveram organizações totalmente diferentes, onde a equipe são totalmente engajadas, onde todos participam e tal, e eu vi que o pensamento deles era diferente. Eles tinham crenças diferentes sobre o que era importante para a empresa, sobre o que a empresa devia perseguir, sobre como as pessoas participavam na empresa. E aí, quando a gente foi descobrindo isso aí, a partir de 2011, eu convidei meus clientes, né, de empresas daqui de Blumenau, para a gente juntos sentarmos e procurarmos rever tudo que a gente estava fazendo para ver se aquilo realmente fazia sentido aos olhos do ser humano, aos olhos das pessoas, assim, né? Se fazia sentido para a gente construir uma vida mais feliz, né? E a partir dali nós começamos a montar esses grupos, e esses grupos a gente chamou de programa de liderança orgânica. Na verdade, são grupos onde de 6 a 10 pessoas sentam, a gente passa por um dia inteiro de reflexões durante 7 meses, um dia por mês. E isso aí vai fazendo com que muitas dessas crenças que estão arraigadas de que a empresa existe para dar lucro, de que as pessoas são peças que precisam se encaixar ali para poder rodar os processos e dar o lucro, essas crenças a gente tem que atacar elas profundamente. Quando a gente começa a atacar essas crenças e o líder começa a perceber que, na verdade, as pessoas e o ambiente estão ali para gerar felicidade, não só para ele, mas também para a sociedade, ele começa a perceber isso, ele começa a mudar muitas coisas ali dentro, começa a eliminar ferramentas que muitas vezes causam esse mal-estar no ambiente, como a gente viu o Leonardo falar ali, que eliminou as metas, que não tem meta fixa. Então são algumas coisas assim que você convida as pessoas para discutir os problemas contigo, em vez de querer impor e estabelecer o que elas têm que fazer. E aí vocês estão um ponto bem interessante. O Leonardo, não é que eles não têm metas, não têm um objetivo de produção, eles têm, mas todo mundo é tão consciente do tanto que tem que fazer, do que tem que fazer, que isso não é o que é falado o tempo todo. Né? Exatamente. O que ocorre... Não é cobrado, essa cobrança que às vezes a gente vê que se perde o limite. De você estar falando com um ser humano, que alguém está ali, que é uma pessoa e que não, apesar da gente dividir o que acontece em casa e na vida fora do trabalho, existe uma vida que em algum momento se interfere. Claro, e assim, a grande diferença não é que uma empresa como a do Leonardo ela não tem metas nenhuma, não, tem, só que as pessoas estarem discutindo os problemas é mais importante do que a meta em si. Então, as próprias pessoas, a todo momento, elas têm condições de rever e, às vezes, até melhorar essa meta.
né? Mas o foco tem que ser dado realmente para as pessoas. O que as pessoas são capazes de criar e de contribuir, se o líder chama ali um consultor e um chefe e um gerente, e eles sozinhos desenham essa meta e vão lá e impõem para as pessoas, eles estão perdendo essa oportunidade. E algo sensacional que o Leonardo explicou muito bem. Os funcionários, eles conversam entre si porque eles estão no chão de fábrica sabendo o que acontece. Cada pecinha, cada biscoito que eles fazem, eles sabem como foi produzido, qual foi a dificuldade, o que deu certo, o que deu errado. Então, quando ele quer uma solução, quem é que ele procura? Exatamente. Quem está na prática fazendo. Normalmente, as empresas jogam as regras lá de cima sem saber como é que estar lá na ponta da cadeia. E isso vem dessa crença. Ou seja, muitos dos líderes, dos empresários, acreditam que as pessoas são contratadas para fazer aquele pedacinho só e elas não têm que pensar sobre o todo da coisa. E quando a gente quebra essa crença, o líder ele passa a entender que, bom, não interessa se eu tenho a empresa há 5 anos, há 10 anos, nós temos empresários que participam do Instituto que tem empresa há 30 anos. E ele fala para ele mesmo, olha, não importa que eu tenha empresa há 30 anos, eu não sei mais que as pessoas que estão ali. Então, ele mesmo já se veste de uma consciência onde ele precisa das pessoas. Então, ele convida as pessoas sempre a perguntar. O Leonardo tem um exemplo muito importante também ali, que ele costuma citar, eu não vi se ele citou na reportagem, foi uma embalagem lá que ele teve que construir, onde uma consultoria cara ele poderia ter que chamar essa consultoria, poderia que gastar com embalagem nova, gastar um monte de coisa, e de repente a pessoa que está ali embalando já veio com uma ideia fantástica e resolveu tudo para ele. Veio dali a solução. Exatamente. Sensacional. Agora me diz, como é que se promove essa mudança? Mesmo quem tem tudo ali congelado e não posso mudar, dá para ter uma esperança que dá para ter essa mudança, para ver esse reflexo nos funcionários e aí sim eles felizes rendendo mais? Olha, nós tivemos agora, dia 10 de outubro, ali na oficina Coworking, um compartilhamento de experiências de 5 empreendedores aqui de Blumenau, né, que compartilharam justamente como foi para eles essa mudança. Né? Nós até vamos, tá lá no nosso site, quem quiser entrar no nosso site depois e ver essas palestras lá pode ver. Mas o mais importante que eles compartilham é o seguinte, é o desafio interno deles próprios. Né? Porque antes, para um deles, por exemplo, era impensável ele não estar fiscalizando o horário que as pessoas chegavam. Por quê? Porque para ele a pessoa estaria roubando o tempo dele se não tivesse. E hoje ele tem pessoas que trabalham em Florianópolis, em Itajaí, em casa, em um monte de lugar e ele não sabe o horário mais. Então a mudança vem muito daquilo que ele entende sobre as pessoas e do quanto ele pode confiar nas pessoas. Então isso aí, por isso que esses grupos nossos são importantes, porque quando sentam pessoas juntas que querem entender melhor isso e que sabem que é possível, né? Aí já tem uma abertura para que a mudança comece a acontecer. Né? Então isso parte realmente da vontade do líder. E também é importante dizer, né, Renan, que as pessoas mudaram. As empresas precisam mudar porque a consciência das pessoas também mudou. Com certeza. As pessoas não estão mais simplesmente chego no trabalho, bato ponto, faço o que me mandaram, bato ponto, vou embora. Né? As pessoas também estão questionando, querem o melhor para si e para a empresa. E eu li um negócio muito interessante, as pessoas não querem mais trabalhar só para botar dinheiro no bolso dos outros. Né? Elas querem crescer também. Exatamente. Então, essa visão parte de que as pessoas são outras, com outra mentalidade. Então, essa mudança ela é essencial. Não, sem dúvida. Uma das coisas que a gente trabalha muito é essa questão da empresa ter um propósito. Né? E se fala muito disso hoje no meio mercadológico e tal, mas ter um propósito de verdade é o líder, ele estar preocupado todos os dias quando ele está na empresa dele em estar construindo o melhor ambiente possível para ele próprio e para as pessoas estarem vivendo felizes. Né? Entender o que é felicidade faz parte disso. Nós temos conceitos muito distorcidos na sociedade sobre o que é felicidade. Né? Pessoas perseguem coisas e correm atrás de cada vez mais bens e acham que vão conquistar a felicidade ali. E empresas são construídas com esse fim. Sim. Então, enquanto esse propósito não estiver claro no líder e ele entender que não, eu estou construindo um ambiente onde eu quero trabalhar e ser feliz. Não é porque eu quero construir aqui rapidinho e vender e ganhar muito dinheiro e passar para frente. Porque se ele tiver com essa mentalidade, ele vai estar usando as pessoas. E as pessoas vão perceber isso e o ambiente nunca vai estar bom. Isso é bem interessante. As pessoas percebem que estão sendo usadas. Com certeza, com certeza. E aí ela desanima também. E
mesmo vendo essa mentalidade, a gente vê grandes empresas, Google, eu acho que é uma Sim. empresa que mostra isso sempre, né? Desde a preocupação com o ambiente que as pessoas vão estar, né? Sim, sim. Com os programas que tem dentro da empresa, enfim, e entender que a pessoa não está no seu melhor momento de criação, vai ali, joga um pouquinho, volta com uma ideia fantástica. Exatamente. Mas ainda vendo isso acontecer, existem empresas com aquela velha mania e parece que estão andando de ré. Isso tem que na solução? verdade existem... É o que nós estamos trabalhando, né? Eu acho que, assim, no mundo, infelizmente ainda no mundo acadêmico, essa visão corporativa de propósito financeiro, de ferramentas de gestão, de toda a administração voltada para garantir o lucro, isso ainda é muito forte no mundo acadêmico e também no mundo das consultorias, das grandes empresas. Se você pegar as grandes empresas de telecomunicações, os bancos, eles só trabalham assim. Então, os empreendedores novos aí, pequenas empresas, tendem a copiar muito o que acontece nesse meio e tentam buscar informações também, muitas vezes com consultorias e tal, que estão nesse meio. Então, eles acabam absorvendo isso e acabam sofrendo na pele um pouco essa dificuldade de lidar com as pessoas, né? Então, o que nós do Instituto Movimento Orgânico estamos propondo é uma alternativa para esses empreendedores. Todo empreendedor que quer pensar a empresa, que quer pensar a organização, que quer pensar a sua vida e a vida das pessoas de uma forma totalmente diferente, então pode procurar a gente lá, que nós estamos com um grupo de pessoas que estão se ajudando a encontrar isso. Isso não está pronto. Por favor, procurem o Renan. Isso não está pronto, pode procurar a gente. Mas assim, não é uma coisa pronta, não é uma regra, não é nada. É a gente sentar e juntos a gente começar a conversar e entender que podemos fazer diferente. Vamos testando e vamos aprendendo juntos. Então nós somos um grupo hoje no Instituto de 30 e poucos empresários, uns 35 empresários, líderes, pensadores, consultores, coaches, que estão imbuídos nesse propósito de construir esse ambiente diferente para as empresas. E aí você conseguiu colocar parte de tudo isso que você falou em um livro também, além do site, além de poder lá participar do Instituto, um livro, né? Isso. Na verdade, o livro foi praticamente o início disso tudo, né? Foi bem quando a gente começou o programa Liderança Orgânica, a gente lançou o livro O2, Organizações Orgânicas, foi em cima de uma pesquisa que eu fiz sobre os líderes, os empresários que conseguiram desenvolver organizações diferentes. E eu então pesquisei a biografia deles para ver o que eles pensavam diferente, o que eles faziam diferente. E aí eu procurei resumir isso, né? Quem quiser entrar no nosso site, que é o www.organicas.org, temos o livro lá, inclusive uma versão gratuita para o pessoal ler na internet. Legal. Né? Porque a gente quer realmente disseminar essas ideias. Renan, eu espero que muita gente tenha assistido a sua entrevista, tenha acompanhado a matéria também que a gente apresentou antes e que mudem essa consciência, porque, como eu disse no começo, funcionário feliz rende mais. Sem dúvida. E a gente quer felicidade mesmo, né? Trabalhar todo mundo precisa. A gente tem que render para ser feliz e não o contrário. Exatamente. E não precisa esperar só o fim de semana, não né? Precisa, tem que ser a semana inteira feliz, como disse a dona Carmen. Exatamente. Obrigada por estar aqui, Renan. Obrigado, Gisele. Obrigado ao telespectador. Valeu.